E o speaking? Como que a gente faz para treinar conversação, fluência, pronúncia? Talvez essa seja a habilidade que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, porque afinal de contas, conversar precisa de outra pessoa. Enquanto todas as outras habilidades a gente consegue fazer sozinho, treinar sozinho, a conversação, a interação, a gente precisa de uma outra pessoa. Tem algumas coisas que a gente pode fazer sozinho para treinar pronúncia, para treinar a parte mecânica de conversar, mas a interação tem que ter uma outra pessoa. Então, eu tenho aqui algumas dicas que você pode fazer sem pagar nada e outras que você vai ter que investir um pouquinho mais. Então, primeiro, muita gente nunca conversa com ninguém, com nenhum amigo, nunca para pensar assim, poxa, quem que eu conheço que sabe inglês e poderia conversar comigo? Quem que eu conheço que também precisa praticar e achar essa pessoa para ter uma rotina de conversação. Então, a minha primeira e a principal dica de todas é você pensar aí no seu círculo de amizades, de pessoas no trabalho, dos seus familiares, e ver quem sabe inglês e quem pode praticar com você. Às vezes, a gente fica assim meio orgulhoso ou meio envergonhado de pedir ajuda ou de propor esses momentos de conversa, mas esquece isso. Se você tem uma pessoa que trabalha com você, se você tem um amigo, né, alguém da sua família que sabe inglês e pode te ajudar com isso, aproveita essa pessoa. Combina com essa pessoa de que algum dia na semana, em algum momento do dia, vocês vão só se falar inglês. Combina de trocar mensagens em áudio com essa pessoa. Ó, fulano, comigo então a gente fala só em inglês. Vamos combinar que a gente vai se trocar um áudio todo dia, a gente vai treinar a fazer dessa forma. Peça ajuda. Tem um monte de gente perto de você, com certeza, que ou precisa do mesmo que você precisa, ou às vezes sabe um pouquinho mais e vai manter a fluência própria te ajudando. Então, peça ajuda. Outra coisa que você pode fazer é se inscrever em um aplicativo que chama Meetup, que ele reúne pessoas que têm interesses em comum para se reunir, to meet up. E tem muitos grupos para conversar em inglês. Tem muitas, nas cidades maiores, esse meetup, ele funciona muito bem. Eu não sei se tem em todas as cidades, mas se você, o que precisa acontecer para você começar na sua, mas é uma forma de você conhecer pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Então, ele não funciona só para o inglês. Pessoas, por exemplo, mães, daí elas vão se reunir para falar dos filhos. Pessoas que gostam de bichinho, de cachorro, daí vai ter um meetup para conversar sobre isso. E existem muitos grupos de inglês. Outra coisa que você pode fazer, tem um aplicativo que chama Hi Native, outro chama Elsa Speak, eu vou colocar aqui na descrição depois, que são aplicativos para você treinar com uma outra pessoa. O Elsa Speak, ele é inteligência artificial e é super legal porque você grava um áudio e ele avalia como está a sua pronúncia, o que tanto que você está em porcentagem falando corretamente. É muito, muito legal. Não é uma outra pessoa, é um robô. Mas o High Native é para você conversar com uma pessoa que seja fluente na língua que você quer se desenvolver, no caso aqui do inglês, e para você ajudar as pessoas que estão querendo se desenvolver no português. Então, são dois que eu lembro, assim, fácil de cabeça, que você pode usar para treinar pronúncia e um pouquinho de conversação. Outra coisa que você pode fazer é buscar sites e programas que têm professores de inglês pelo mundo para você treinar online só conversação. E aí você paga. Tem alguns gratuitos. Eu já testei alguns são legais, alguns você tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo tem a melhor intenção do mundo. Então é bom você ver bem, né, os que são gratuitos, mas coloca ali no Google, né, sites para conversar em inglês, para ter pessoas para conversar em inglês comigo, você vai achar vários. Mas alguns que são bem famosos, um chama iTalk, o link já tá aqui, vai estar aqui embaixo para você pesquisar já. E vai ter o Cambly, que você também pode pegar professores e você paga, não só professores, mas pessoas que são nativas no inglês. Você escolhe lá a nacionalidade, quantas vezes você quer estudar, você quer conversar, são blocos de meia hora, e você paga um valor para conversar com essas pessoas. Outra coisa que você pode fazer é contratar um professor de inglês para treinar a sua conversação.
Procure um professor que fale somente inglês com você. Eu vejo muita gente contratar professor de inglês e ficar conversando em português com esse professor. Pergunta um pouquinho como que ele aprendeu o inglês, onde que ele dá aula, como ele aprendeu a dar aula. Né? Investiga um pouquinho mais, não vá tanto só por recomendação. Veja se a pessoa tem um pouquinho de embasamento pedagógico para trabalhar com você, ou vá para uma escola. Mas sempre que você for pesquisar professor e escola, procure escolas e pessoas que trabalham inglês via inglês. Fuja das escolas que trabalham com tradução, fuja das escolas que ficam só focando em gramática e estrutura. Não, também escola que é só conversação não dá, mas é legal que você tenha esse tempo, tenha essa clareza de que você vai 1, 2 vezes na semana na escola para praticar a conversação. E não vai ser o seu único momento do inglês. É só a parte que você realmente precisa de um outro ser humano para interagir. Ok? Então, faça uma pesquisa, veja uma escola que você consiga pagar, que seja fácil de você ir, que tenha um horário que seja possível de você não faltar. Se programa para atender a parte do speaking. O restante pode até ter na escola também, mas o seu foco, você está indo lá com esse objetivo. E às vezes você vai encontrar uma escola que fala: ah, a gente trabalha só com conversação. A conversação envolve vocabulário, envolve estrutura, é importante estudar tudo isso, mas que seja muito claro para você por que você está indo para um professor ou para uma escola. Eu super recomendo, é claro, eu sou professora de inglês, obviamente, então procure bons profissionais e você vai ter o melhor dos mundos se você for por aí, mas existem outras formas que você pode fazer. Para treinar a parte mecânica do speaking, você pode cantar músicas, você pode pegar uma música, baixar a letra, cantar em voz alta, cantar mesmo junto, ler textos em voz alta, repetir coisas que você vê em vídeos, ou você só pegar um texto e ouvir você mesmo falando, porque você treina a parte aqui, ó, física, muscular, dos ossos, dos nervos, para o teu ouvido ficar craque de ouvir você falando em inglês, para você pegar e repetir quantas vezes forem necessárias. Isso não tem interação, mas faz parte de você treinar o seu speaking. Então, dá para fazer isso sozinho. E uma outra coisa que eu vejo que dificulta muito a comunicação das pessoas, mas por um lado, tem o que a gente pode fazer para minimizar esse impacto, é de você entender, você pensar quais são as palavras mais importantes do seu meio, as suas keywords. Então, pensa lá, se você é uma pessoa, por exemplo, eu sou professora, sou coach, quais são as palavras que eu tenho que saber falar certinho? Quais são os termos que eu uso todos os dias, ou na maior parte das vezes, que eu preciso pronunciar corretamente? Porque o que incomoda, o que irrita, sem a gente saber, né, quando está tendo uma conversação, é quando você fica repetindo uma palavra que você usa, que é super importante no seu contexto, e você fala ela errado sempre. O problema não é você errar um tempo verbal, uma coisa ou outra, um negócio diferente, mas aqueles termos que são importantes no teu setor, na tua empresa, você precisa dominar. Então, faça uma lista das 5 ou 10 ou 15 palavras e termos que você mais usa no seu dia a dia. Às vezes você não vai começar a fazer essa lista e não vai vir de primeira todas, mas vai pensando, poxa, essa palavra sempre aparece, esse termo sempre aparece, esse eu preciso saber. Anota e vai no dicionário online, pega a pronúncia e fica repetindo, porque essas palavras você precisa dominar. Começa por aí, quando você dominar essas palavras, você começa a expandir para outras. Um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. Se programa para você treinar o seu speaking também, para ele não ficar abandonado, para você falar, então não tem ninguém para conversar, não vou fazer. Existem coisas que você pode fazer que vão te ajudar demais e peça ajuda, vá para outras pessoas, para um amigo, um colega ou um profissional, para você ter a interação humana para praticar o inglês, ok?